Uma hora de Eslen Delanogari para dormir. Regule seu sono agora com a ajuda do neurocientista mais conhecido do Brasil. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso. Boa noite, pessoal. Cara, na realidade, assim, primeiro, especificando essa parada de jejum de dopamina. De jejum de dopamina existem pessoas que falam de diferentes formas desse item. Eslen Delanogari, uso esse termo pra chamar a atenção pra caralho de todo mundo, porque é um termo polêmico. Ele é polêmico ou equivocado? Ele é equivocado e se tornou polêmico por ser equivocado. Exato. Assim como grande parte das coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu falo, pô, você tem que fazer um jejum de dopamina, parar de beber álcool o dia inteiro, parar de fumar, parar de estupir o seu sistema dopaminérgico de substâncias nocivas, eu tô tentando chamar a atenção, cara, não das pessoas que já sabem disso, eu tô tentando chamar a atenção de um adolescente que não tem noção do que é isso, que às vezes acha porque todos os amiguinhos estão usando álcool e fumando cigarro, é normal usar álcool e fumar cigarro. Eu quero que ele me olhe, eu quero que ele me escute. Então eu resolvi fazer isso, eu resolvi falar ano passado muito sobre isso, e aí eu nem sabia, bicho, mas tem um cara do Vale do Silício, que inclusive eu atendi um paciente uma vez, um cara muito grande, a nível mundial, assim. E ele foi paciente de um cara desses aí lá do Vale do Silício, que parece que sugeriu pra ele ficar no escuro, inclusive, pra fazer esse jejum de dopamina. Ficar no escuro. No escuro a partir das 18, sei lá. Não. O dia inteiro. Um quarto escuro. Pra não ter qualquer tipo de contato com tela, luz, qualquer coisa assim. Deve ter tido uma ansiedade forte, né? Você deprime uma pessoa assim. Cara, você... Sei lá, velho, deve ter até dano físico se deixar uma pessoa o dia inteiro no escuro. Isso não é jejum de dopamina. Talvez é o que eles falam. Quando eu chamei a atenção, eu gostaria só de chamar a atenção do público para a ideia de que, cara, toma muito cuidado aonde você está expondo o seu sistema de recompensa, os seus sistemas de reforços, porque ele satura. Então você pode acabar perdendo Pega, por exemplo, uma pessoa que usa cocaína. Uma pessoa que usa cocaína de forma... Começa por bobeira, começa não sei o quê. Isso que mostrou foi a Nora Volkow. Ela consegue... Os receptores de dopamina, principalmente D2 no estriado, eles sofrem um processo de down regulation. Isto é, reduz o número de receptores. Então, outro equívoco pra caralho do termo jejum de dopamina é que aumenta a dopamina. Você, na verdade, não interessa muito o quanto você... Isso é um princípio básico da neurociência que você estuda em qualquer livro-texto no início do livro. Não existe, em farmacologia também, não existe interessa muito o número de neurotransmissor. Interessa o quão sensível é aquele sistema. O paciente, por exemplo, com diabetes, muitas vezes tem hiperinsulinemia. No início, principalmente na pré-diabetes, tem muita insulina circulante, mas não tem receptor para insulina. Então a insulina não funciona. Ponto final. O paciente que usa droga, ele tem muita dopamina no cérebro. Jogado o tempo inteiro. Jogado por conta da droga. Estimulado Só pela que droga. Você acaba sofrendo... O seu sistema ele se regula, cara. Se você bota muito, ele diminui. Ele tenta manter uma homeostase. Se você fica jogando uma substância, ocorre um down regulation de receptor. E o que acontece? Você precisa jogar mais substância para conseguir alcançar aquele barato induzido anteriormente. Exato. Esse é um dos pilares do processo de tolerância. Então você começa a criar tolerância frente à substância. O que os pesquisadores mostraram também, principalmente nesse estudo da Nora Volkow, é que quanto menor o número de receptor de dopamina D2 no estriado, menor é a atividade do córtex orbitofrontal, uma região específica do córtex pré-frontal que fica aqui atrás da testa. O que faz a região do córtex pré-frontal? Faz você ter controle de impulso. Então, se você tem uma redução da atividade do seu córtex pré-frontal, relacionada com o sistema dopaminérgico e menos receptor, então menos receptor, menos atividade do córtex pré-frontal. Você provavelmente tem uma menor capacidade de controlar impulsos. E esse é um segundo pilar da tolerância. Então você, além de precisar mais da droga por ter menos receptor, você também não tem a região do seu cérebro com freio que não iria deixar você usar droga. Então você começa a ficar compulsivo. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Você vai viciando naquilo. Você mata os ao dois mesmo sistemas. tempo que você perde o freio. Exatamente. Você mata os dois sistemas. Você bota um turbo numa Ferrari e corta a espia do freio dela. Acabou. Você vai... Só que olha que interessante. Tem um outro estudo também dessa Nora Volkow que ela tentou entender
Esse é um estudo com uma população bem baixa de pessoas, mas ela tentou entender qual que é a relação entre o número de receptores D2 não usuários, de pessoas que não usam droga, com o barato, com a vibe que a droga dá. Ela pegou essas pessoas, viu, tem uma forma de você verificar por ressonância magnética funcional quanto mais ou menos existe ali Esses estudos têm umas certas limitações estatísticas, mas dá para ter uma noção de quanto que tem de receptor naquela região específica do cérebro. E ela então ela pegou uma população de pessoas, viu que, tem umas pessoas que tem mais, tem uma variação, né, normal, tem umas pessoas que tem mais, tem umas pessoas que tem menos receptor de dopamina ali. E ela deu uma droga hiperdopaminérgica para esses sujeitos, humanos, tá? E ela deu uma escala onde eles colocavam o quanto estava da hora a vibe que a droga causou. O que ela percebeu? Ela percebeu o inverso. Quanto mais receptor o cara tem, menos legal foi a experiência. Fica saturado. Você não sente precisa, demais. Você não precisa daquilo. É. Então o cara sente ansiedade, sente agitação, palpitação. Quanto menos receptor o cara tem, mais a droga foi maneira, foi da hora. Porque a droga compensava esse menos. Exato. E lembrando, o seu sistema é plástico. Se você ficar enfiando droga, cigarro, álcool, etc., você pode diminuir esse número de receptores. É isso foi o que ela mostrou. isso que eu quero. Só para concluir. Tem um outro estudo com macacos, primatas não humanos, que é um estudo muito bacana, cara. Se eu não me engano, é NAD 2005 o estudo. É um review com vários estudos dentro. Que é do grupo dela. Normalmente esses pesquisadores, quando eles fazem vários estudos sobre um tema, no final eles publicam um review contando a historinha de todos os estudos. Quebra-cabeça montado. Ela mostrou uma coisa muito maneira, cara. Ela mostrou que o ambiente, para variar, olha ele aí de novo, é capaz de modular bastante e proteger você contra o uso de substância. Como é que ela fez isso? Ela percebeu, quando você joga macacos dentro de uma jaula ou dentro de um zoológico, a jaula grande, né, que tem árvores e pneus, etc., você deixa como se fosse um mini habitat natural dos bichos. Uma representação ali. Porque isso é só um parênteses dentro disso. Vamos lá. Muitos estudos feitos com droga em roedor, eles eram muito equivocados antes. Porque os caras pegavam o quê? Deixavam o roedor sozinho, dias numa gaiola, e aí dava uma droga e viu que o roedor usava a droga. Porra! Só tem um humano vai fazer, bota o cara sozinho, encerrado num quarto por 5 meses e dá um álcool pra ele, dá cocaína, o cara só o que sobrou, não tem mais nada perto. Aí não tem novas experiências, né? Os pesquisadores começaram a perceber que se você bota uma fêmea, se você bota uma rodinha de correr, aí ele vai ter outras opções. Bota comida, mais tipos de comida, bota uma água açucarada, ele meio que dilui ele corre, aí usa menos droga. E esse é o jogo legal, cara. E isso vai muitas vezes contra essa ideia do jejum de dopamina do Vale do Silício. Porque esse jejum de dopamina do Vale do Silício, que os caras querem deixar os negros no escuro... É a privação total. Cara, você pode fazer o cara ter uma puta de uma compulsão por droga. Exato. Porque você tá tirando proteções. E olha que legal, esse estudo dos macacos prova isso. Aí vai sair um corte aqui no canal. Eslen Delanogari diz que jejum de dopamina não funciona. Beleza. Isso aí vai bombar. Já está separado. Esse estudo dos macacos, isso é legal até. Faz esse corte aí, cara. É bom pra galera Vai rolar, sacar. Pode vai rolar. botar. Esse estudo dos macacos, o que eles perceberam? Quando você joga macacos nesses mini habitats naturais, então eles não fizeram igual os ratos, deixar o bicho travado lá numa gaiola, óbvio que ele vai usar droga. Sim. Os caras deixaram o macaco tipo num livre habitat. E os macacos, quando ficam em livre habitat, normalmente eles formam hierarquias. E são hierarquias muito bem estruturadas. Você tem o líder, o 1, alfa, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Ah, tá. Bem certinho, uma escadinha. Às vezes eles mudam, né? O 10 começa a bater no 9, vira o 9 vai pro 10 e assim por diante. O 6 pode bater no 1 e virar o 1. E assim por diante. É bem engraçado. Entendi. O alfa, número 1, ele normalmente tem acesso... Cara, ele é o que come primeiro. Então você pega e joga um monte de fruta, assim. Você vai ver que todos os macacos ficam olhando pra ele. É engraçado. Eles ficam olhando pra ele, assim, ó. Aí ele vai lá, come, sai, aí vai o 2. Aí o 2 e o 3. Come, sai. É assim que funciona entre os primatas, principalmente chimpanzés. Quando você oferece a possibilidade desse grupo de animais, do 1 ao 10,
se auto-administrar cocaína, é bem engraçado esses estudos, cara, é muito interessante. O animal 1 é o que menos tem interesse na droga, cara. Eu imaginei. Ele não tem interesse, ele usa bem pouquinho. O 10 se afunda, bicho. Quando É você o que vai sobra, ver, velho. sim, ele apanha, dorme na chuva, ninguém tá nem come por último, às vezes nem tem comida direito, sobrou só a droga. Agora faz uma migração disso para questões sociais dos humanos. Se você tem um ambiente onde você é preterido, onde não sobra nada pra você, você não se sente incapaz, muitas vezes você recorre a isso. Exato. É meio que sobra pra você. É o que sobra. É o que sobra. Aí olha que legal. Quando os pesquisadores foram olhar os sistemas dopaminérgicos desses macacos, eles perceberam que a atividade do sistema dopaminérgico do macaco alfa, quando estava engaiolado sozinho, era muito reduzida. Mas quando você botava ele no âmbito social, ativava. Significa que ele já tinha dopamina suficiente, porque ele tá ali no social e tal. Agora, se você deixa ele sozinho, ele se afunda em droga. O sistema tá inativo, o sistema desliga. Peraí, mas por que ele desliga? Porque a recompensa dele é estar no sistema, no ambiente sociável. É onde ele recebe recompensa, é onde ele é onde eles gostam dele, é onde ele recebe recompensas. Mas é onde uma as pessoas cuidam dele. dúvida para eu entender. No ambiente social, ele gosta de ser e manter a sua liderança como Sim, alfa. Sim. Então é como se fosse assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Muitas vezes a pessoa recorre à droga porque não tem mais nada, Isso. não é pra fazer, não é porque o Isso. cara é vagabundo, não Isso. sobrou mais nada. Isso. Agora, quando o macaco, o alfa, ele tá numa situação social onde ele tem que ser o alfa e manter o alfa, e ele tem que se preocupar, beleza, chegou a fruta boa, ela a primeira é minha, se o macaco, o segundo avançar, eu dou um tapa nele, primeiro é minha fruta. Então ele tá tão ocupado com esse jogo social que ele procura manter a melhor alimentação, ele não tem por que recorrer à droga. E aí, quando você tem uma situação onde ele tá sozinho, ele não tem que fazer interação, ele pode parar, descansar, relaxar. Mas que negócio é esse aqui que só o macaco ruim pega? Deixa eu... Não sei Será se que é mais ou menos não isso? Não sei se é nem isso, cara. É que ele não tem o reforço vindo dos outros lugares. Ele não tem. E aí ele tem. para... É igual você ir pra academia, né? É o Quando que você vai com a aconteceu- academia é o com que amigos... aconteceu na pandemia com muita gente, cara. Pressão, As pessoas começaram a beber pra caralho na pandemia, por quê? Porque, pô, não tinha o negócio na universidade, eu não falava com o pessoal no corredor, eu não ia pro barzinho. Aquele jogo social, o cara mais bonitinho do bar, a mina mais querida do rolê, não tinha aquele reforço, os caras dando em cima, o cara conquistando, não sei o quê. Sumiu, evaporou. Aí a pessoa foi o quê? Foi pra comida, foi pra álcool, não sei Foi o pro quê, que tinha. Médio, Então, reprimiu. uma Você co- precisa desses... Por isso que essas ideias de jejum de dopamina do Vale do Silício não tem absolutamente sentido algum. Zero sentido. Na verdade, você pode deprimir a pessoa se você fizer isso. Porque o que protege você contra vícios é você ter atividades... Opções. Exato. Pega um rato, velho, e joga num ambiente só com maravilha, sozinho, e bota nicotina, qualquer substância, álcool, ele vai beber. Porque tá estressado, tá sozinho. Bota uma rodinha de correr. Ele já dilui. Bota uma rodinha de correr em uma fêmea. Dilui mais. Porque aquilo ali se torna menos interessante. É basicamente o que a gente faz com o paciente na clínica. O cara vem fumante, alcoolista, usuário de droga. Claro que tem momentos que você tem que internar e controlar o ambiente de forma agressiva. porque o cara já tá plasticamente ali, Exato, o seu cérebro já tá preparado. Mas pra você aquilo. tem que diluir, cara. Você tem que abrir o leque de De opções. repertório comportamental. Então essa dopamina, você tem que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Qual que é o problema quando você usa substância artificial? Você joga o sistema muito para cima. Então, às vezes, a rodinha de correr pro rato já não é mais interessante. É aquilo lá. Ele já mudou a circuitaria de forma que ele quer muito aquele lá de cima só. Então, um cara que usa droga, por exemplo, se você muitas vezes não interna ele ou alguma coisa assim, é muito difícil que uma caminhada seja reforçadora para ele, muito difícil que uma leitura seja reforçadora para ele, muito difícil que um jantar em família, uma academia seja reforçadora para ele, porque ele mudou o sistema de recompensa. A sabedoria é a luz radiante que gentilmente orienta o caminho do crescimento pessoal. Convide essa luz a brilhar intensamente, penetrando os recantos mais sombrios da sua jornada interior. Bom, e cara, como é que vamos lá, eu ia falar drogas, mas como eu não tenho Como sei você lá. não tem drogas. Como eu não tenho drogas. Mas assim, vamos lá, vamos falar do THC, que já falamos várias vezes. O THC é o que está mais perto aí de haver um debate para que haja. Sim, perfeito. Não sei se é o THC. Bom, tudo bem.
a existência, vamos lá, o uso do THC ele é muito prejudicial para o cérebro? Sim e não. Sim e não. Bom, primeira coisa... Tá, eu vamos lá. não tô falando de CBD, tô falando de THC, chapar. Cara, bom, eu diria o seguinte, que o THC ele vai prejudicar uma série de funções do cérebro, né? Pelo menos enquanto ele estiver em atividade. Por exemplo, memória operacional vai pro saco, Aham. certo? Você tá... O que é memória operacional? Memória operacional é um procedimento do córtex pré-frontal onde ele pega as informações, ele organiza elas e bota elas em operação, né? Então, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês, o meu cérebro agora está catando as informações lá, está organizando elas numa sequência, ele armazena por um tempo até eu falar elas. E depois até eu já mandar, era. E depois ele já manda, certo? Então, um déficit de memória operacional é aquela coisa, você vai na cozinha buscar alguma coisa, você chega lá, o que eu vim buscar aqui? Ou você tem que fazer uma conta de cabeça, aí você tem dificuldade de fazer a conta de cabeça, certo? Ou, por exemplo, eu estou aqui falando contigo, o que eu estava Perde a falando linha de mesmo? raciocínio. Certo? O THC faria isso. Para isso, e daí prejudica a aprendizagem também, certo? Então, de uma certa forma, o THC é uma substância, certo? Se você usar ele com frequência o dia inteiro, você vai ter sérios déficits cognitivos, né? Esses déficits vão impactar no teu dia a dia, né? Fica mais burro na prática. Você vai ficar um TDAH na prática, um TDAH Tá. forte. Um certo? TDAH induzido pelo THC. Pelo THC, exatamente, né? Mas Como vamos lá, um cara que fuma 3 baseado por dia ao longo de 5 anos, aí ele para. Aí a gente vai analisar esse cara. Ficam sequelas. Se ele começou a fumar antes dos 18 anos, sim. Ó, uma coisa importante aqui Interessante. pra toda droga tem grupo de risco. Né? Isso, Álcool, perfeito. cara, Cocaína, eu não tô dizendo anfetamina. que açúcar é droga, tá? Mas o açúcar tem grupo de risco. Se você é diabético, você não pode. Leite tem grupo de risco. Se você é intolerante à lactose, você não pode usar. Em todas as... Álcool tem grupo de risco, mas em qualquer fase da vida que você usar álcool, maconha ou qualquer droga, você vai ter déficit. Não é inócuo, não vai passar pelo seu organismo e sair Batidão, sem... né? Os caras Vai afetar o teu sistema se nervoso você central. tomar menor antidepressivo, dose. se você tomar antidepressivo, também tem efeito colateral. Outros medicamentos têm efeito colateral, o fígado sobrecarrega, etc. A cannabis, a gente sabe hoje que adolescentes, que é estranho porque a grande maioria quem mais usa, não pode, cara. Adolescente não pode, porque o cérebro é muito... Lembra da plasticidade? O cérebro é muito mais na adolescência. O cérebro deixa de ser muito plástico por volta dos 25 anos. Mas aí deixa eu só chamar atenção para coisa. O cérebro é muito plástico na adolescência, mas o córtex pré-frontal é mais plástico na adolescência. Na adolescência é onde a gente está tendo um hiperdesenvolvimento do córtex pré-frontal. E daí você imagina que você coloca ali uma droga que de certa forma altera o funcionamento disso. O córtex pré-frontal é a última área do seu cérebro a se desenvolver. Ela termina de amadurecer por volta dos 25 anos de idade em média. Então, por isso que adolescente é mais impulsivo. Adolescente tem uma menor capacidade empática em média. Tem menos capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso tem bons estudos mostrando. Uns desenhos experimentais bem legais. Menos capacidade de avaliar risco. Menos capacidade de avaliar risco. Por isso que é muito mais propenso a buscar novidade. Mas aí o que pode ser novidade? Pode ser morar numa outra cidade para fazer uma faculdade, ou pode ser usar droga, pegar o carro escondido e sair dirigir um carro escondido, etc. Adolescente, cara, não pode, velho. É grupo de risco ferradíssimo para uso de cannabis. Basicamente, eu vou transformar o meu cérebro de uma forma que não era para ele Você ter está sido pra aquele marretando uma lado. área mole. Você está marretando uma área mole. Digamos que um adulto já teria os córtex, depois dos 23 anos, já teria o córtex pré-frontal mais maduro e, portanto, ele teria, menos influência da cannabis. Mais ou menos isso, em grosso modo. Grávida, velho, já tem estudos mostrando que não é legal grávida usar cannabis. Mas porque afeta o bebê? Pode afetar os metabólicos, assim como o álcool também não pode.
Nasce Bob Marley. Então, assim, tem pessoas que têm transtorno psiquiátrico ou um parente com transtorno psiquiátrico, principalmente que envolva Quem tem psicose, casos de esquizofrenia na Transtorno família, bipolar. transtorno velho. bipolar. Transtorno pânico. Você pode abrir o quadro, às vezes está latente, aí você começa a usar a substância, abre o quadro. Às vezes uma única vez. É. E, cara, eu já peguei muito paciente com transtorno de pânico. Isso. Fumou um baseado, teve uma crise de pânico, velho. Transtorno de pânico. Tem uma das bizarro. coisas que mais ativa transtorno de pânico é maconha. Cara, é bizarro assim, velho. Também tem vários pacientes que E tiveram. aí depois o paciente fica agorafóbico. Isso. Ele fica com ansiedade social ou com medo de sair em lugares abertos, porque como ele teve a crise de pânico e foi um momento que ele acha que vai morrer, é muito externalizante. O cara tá no shopping ou tá com os amigos, ele acha que vai morrer, cara. Coração pá, 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 pá. Ele acha que alguma coisa vai acontecer, ele vai morrer. Aí ele fica meio que traumatizado com aquilo ali e começa a ter medo de ir em lugares. Tipo, eu não vou lá comer no shopping porque vai que eu tenha isso lá no meio da praça de alimentação e passe vergonha. É só não fumar um baseado nesse processo. Né? É, mas ele fica com medo, né, velho? A gata escaldada tem medo de Cara, deixa eu falar um Curioso negócio. isso, cara. Por que será que acontece isso? O quê? O pânico na maconha. Cara, eu não tenho certeza disso, mas uma vez numa aula com o Takahashi, você chegou a ter aula com o Takahashi? Conheço. O Takahashi ele foi Tive meu aula professor com ele, de mas psicofarmacologia. E ele falou para mim que é dose dependente. Se a dose for muito alta, ela pode aumentar a ansiedade. Saquei. É a única informação que eu tenho. Saquei. Mas eu sei de pessoas que são usuários de maconha e ficam de boa, e de repente tem uma crise de ansiedade, daí não param de usar, depois voltam a usar e ficam de boa de novo. Mas, cara, eu vou te falar, é impressionante a quantidade de pessoas que têm ataque de pânico usando maconha e você vai ver no comentário depois, você vai ver quanto de gente que vai falar disso. Que vai falar disso. Mas existe um cenário em que ela existe a possibilidade, no entanto, dela ser só não ter nenhum efeito perene. Não, o efeito vai ter, cara. Aí vai do que você tá usando com o risco que você aceita usar. Tipo, álcool. Álcool tem risco pra caralho. Eu diria o seguinte, é difícil de você avaliar isso. Hoje a gente não tem evidências de que depois de descontinuado o uso, o paciente vai ter complicações, digamos assim, que durem muito tempo. Uhum. Mas isso pode ser o modelo experimental que a gente está usando, o modelo de pesquisa que a gente está usando para avaliar isso. O que eu diria para você, cara, é que qualquer substância que entre em contato com os neurônios, certo? Ela tem um potencial muito grande para mudar a forma como esses neurônios se relacionam entre si. Tá. Ou seja, as nossas conexões neurais. Uma coisa que a gente chama de engramas. Tudo que a gente faz, você está aqui piscando o olho com a mão aqui assim, depende de um engrama no teu cérebro, certo? Então, a forma como você percebe as coisas, a forma como você constrói a realidade, a forma como você vê a si mesmo, todas elas dependem de engramas. Essas substâncias vão alterar esses engramas. E olha que louco, cara. O CBD, ele... O CBD atua no cérebro também? atua no cérebro. No cérebro e no Inclusive, sistema imunológico. Você tem, sendo bem grossamente falando, você teria maconha no cérebro. Uhum. Você tem o que a gente chama de endocannabinoides. São canabinoides endógenos. Então você tem um receptor ali dentro e você tem um neurotransmissor endógeno e o seu próprio cérebro produz, que a maconha mimetiza ele. O CBD mimetiza ele. Assim como, por exemplo, algumas outras drogas recreativas como psilocibina, LSD, etc., movimenta neurotransmissores no seu cérebro, por exemplo, serotonina, acetilcolina, a própria nicotina do cigarro. Isso, fala sobre a nicotina. A nicotina, ela se liga num receptor que teve um nome muito criativo também, chamado de nicotínico. Os caras não são zero criativos. Tem dois tipos de receptores que são pro mesmo neurotransmissor, são os nicotínicos e os muscarínicos. Certo? Assim, você estava falando que a nicotina liga no nicotínico. Tá. Não, mas a gente produz endocannabinoide. Isso. A gente que a maconha, o CBD mimetiza isso daí. A gente produz alguma coisa parecida com nicotina também ou isso é totalmente externo? Não, Acetilcolina, que seria um neurotransmissor que se liga no mesmo receptor que a nicotina se liga. Tá. A questão é assim, existem, por exemplo, morfina, o Venvance,
um medicamento utilizado para tratar TDAH. O Venvanse é um derivado de uma anfetamina, do mesmo que deriva metanfetamina, uma droga de abuso. A galera tem que entender que qualquer medicamento que você utiliza é uma substância farmacológica Que é mais Que um. age no cérebro. Não, que total interage com receptores no seu cérebro e muda a função daquele neurônio e, consequentemente, do circuito que aquele neurônio está envolvido, do comportamento ou da emoção gerada por ele. Então, o que é de abuso e o que não é, por exemplo, benzodiazepínico, que é um medicamento usado para tratar ansiedade, por exemplo, ou medicamentos para dormir, tipo Rivotril, eles também causam dependência. O Zolpidem é maneiro. Zolpidem, exato. Zolpidem é legal. maneiro. Ele tem uma mamadeira de Zolpidem do lado da cama. Tem um baldinho Eu de parei, Zolpidem nossa, do lado. me receitaram o Zolpidem, só que eu descobri que se eu vencer o sono que o Zolpidem me dá, eu fico loucão. Em cada respiração, mergulhe profundamente na essência do seu ser, onde reside a força capaz de transcender desafios, desvendar o potencial ilimitado que pulsa em seu interior. Cara, eu tô falando isso tudo porque assim, eu percebo, eu tenho uma ziquezira também, entendeu? Já passei aí por umas depressão sinistra, um toque, e um toque filha da puta, que é aquele que não é de ficar mexendo as coisas, mas é aqui dentro, Obsessivos, Pensamento obsessivo. enchendo o saco. E eu percebo que eles pioram à medida que eu vou ficando com sono. Cara, vai ficando fadigado, né, cara? Seu córtex pré-frontal começa a ficar E olha- cansado, e você olha- não consegue mais controlar. E olha só que legal esse negócio, né? Você falou toque, né? O toque envolve esse circuitozinho que a gente tá falando dos gânglios basais, né? Em especial o núcleo caudado e o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal não consegue desviar a tua atenção para outras coisas ou inibir esse padrão distrativo. E daí você fica ali. Cara, isso é uma ruminando aquilo. desgraça. Cara, Mas sabe o que me ajudou? Entender que era toque. Ótimo. Eu achava que eu só tava ficando doido. Não, Sabe? entender é importantíssimo. Olha que louco, cara. Tem um estudo de caso que foi publicado numa revista, não lembro qual que é, que uma paciente com toque severo, toque severíssimo, assim, toque, tinha depressão, Esse estudo é muito legal. é muito foda. Ah, Ô, tá ligado aquela regiãozinha que eu falei do estriado ventral, perdão, dorsal, que Aham. forma hábitos? aham. Essa paciente que tinha um toque severo tentou tirar a própria vida Ah. com medicamento e álcool e se entupiu, overdose, teve um coma, entrou em coma e trancou oxigênio no cérebro dela nessa região, morreu célula na região que forma hábitos. Tá. E era uma paciente que tinha toque severo. Ela ficou em Além da coma. depressão, ela tinha toque, É. ela tinha comorbidades, que a gente chama. São duas doenças mentais juntas, ocorrendo ao mesmo tempo. Quando ela acordou depois de uns 2-3 meses de coma, ela fez uma lesão nessa região dos hábitos e ela acordou sem toque. Ela foi curada do toque pela lesão. Teve outros problemas. Mas não tentem isso em casa. não fazem isso, Importante. pelo amor de Por Deus. favor. Mas é que basicamente, o que eu quero dizer? Porque na neurociência esses estudos de lesão nos dizem muito sobre aquela área do cérebro faz. Se ela para de funcionar, você vê o que mudou. O toque, cara, é um super hábito. O cara vê isso daqui, um estímulo, a latinha tá. Ele bota aqui. Um super hábito que incomoda a pessoa, ela não consegue deixar de fazer. Tem um termo que a gente usa para pacientes com lesões frontais, né? Eu sou neuropsicólogo, trabalho com pacientes neurológicos, né? Lesões frontais tem um termo que a gente chama de que é comportamento de utilização. Né? Então o paciente com lesões frontais, se ele senta aqui, ele vai começar a mexer em tudo. Não vai conseguir se controlar, vai pegar isso, vai pegar aqui, vai abrir aqui, vai. Por quê? Porque, de certa forma, prejudicou esse padrão inibitório. Então ele está. Entendi. Ele tá, de aparecer na frente dele faz ele produz comportamento nele. Ele não consegue inibir o comportamento ou ter um comportamento objetivo, direcionado a um objetivo. Aham. Isso é muito, muito bacana. Eu tô aqui com o paciente, analisando o paciente, se eu botar o meu telefone aqui em cima da mesa, ele vai pegar. Ele não consegue racionalmente segurar a onda. Caralho. E cara, se você dorme mal, se você tem privação de sono, uma das regiões que fica deficitária em atividade no outro dia de forma aguda, logo que você acorda, é o córtex pré-frontal. Então por isso que a pessoa. Corda idiota. Cara, acorda mais impulsiva, come na porcaria, não consegue controlar muito, já não vai treinar, já fica mais impulsivo, com pavio mais curto, Mais com irritado. mais irritado, Sem mais paciência. agressivo, sem paciência. E aí você pensa, cara,
Tem um estudo publicado na Menos atenção, menos atenção. daí dificulta a memória operacional, dificulta o armazenamento de Aí não informação, estuda direito. aí não puta aprende. de uma zona do caralho. O bagulho é dormir. É foda, velho. Cara, Aí se você as vê, aí o cara que tá assistindo aquilo fala assim, mas eu consigo dormir 5 horas e acordo bem. Tem um estudo publicado na revista Sleep, que é uma das melhores revistas do mundo, que o cara levou um monte de gente pro laboratório, estudantes, e deixou a galera dormir lá e foi fazendo teste nessa galera por alguns dias. Mas ele separava em grupos. Alguns dormiam 8 horas, outros 6 horas e outros 4 4 e um virou à noite. Isso. E ele foi testando memória, raciocínio lógico, etc. O que ele viu? O grupo que dormiu 8 horas foi o que saiu melhor, o que dormiu 6 horas já teve um déficit, o que dormiu 4 horas foi horrível, o que virou à noite foi uma coisa. Mas quando ele passou um questionário para essa galera, perguntando como que eles se sentiam, se estavam meio zoado ou não, o grupo que dormiu 6 horas falou que estava tão bem quanto o grupo que dormiu 8. Mas nos testes eles foram pior do que Então você tem a sensação que tá tudo Você bem, mas acha não que tá. tá tudo bem. Você tá tudo bem, cara. Tem que dormir, cara. E hoje, a sociedade dificulta nosso sono. Porque, por exemplo, uma das coisas que mais ajuda, e é padrão ouro, ó, a galera, isso aqui é utilidade pública, cara, porque a pandemia da clínica também para dormir. Uma das coisas padrão ouro para tratar insônia é o que a gente chama de higiene do sono. O que é higiene do sono? Você entender o comportamento de dormir, você entender o ato de dormir como um comportamento. Então, quando você está chegando à noite, que você começa a escurecer, você tem que começar a diminuir as luzes brancas, parar de fazer atividades que te deixam muito elétrico, evitar o uso de psicoestimulante, usar luzes quentes, isto é, luzes mais avermelhadas, mais amareladas, porque lembra o fogo. Por que meia-noite se chama meia-noite, cara? Porque é no meio da noite. E aí a galera normalmente dorme meia-noite, 1h da manhã. Cara, Meio da durante, noite você tinha que estar dormindo já tá durante no meio da noite. 99,5% da nossa vida no planeta, não existia luz artificial. A gente escurecia, a gente ia pra caverna, fazia um fogo, que é amarelo, contava alguns tipos de história, por isso que história engaja, a gente chama de storytelling, quando você conta história, o pessoal presta atenção, porque evolutivamente foi selecionado para ser assim. Isso aqui é um storytelling. E dormia, cara. E você dormia. Aí você acordava de manhã por volta das 5, 6 horas, 7 alguns, ia caçar, depois do almoço, porque o sol estava muito quente, provavelmente você descansava um pouco. Talvez aí venha a função da sonequinha depois do almoço. E depois voltava a caçar de novo. Aí hoje, o Cleitinho, que está nos assistindo aqui, ele vai dormir 4 da manhã, 5 da manhã e acorda meio-dia. Aí não sabe porque tá triste e porque tá meio deprimido. Porque não é natural Ou a gente ansioso. dormir 4 da manhã, cara. Não existe, Igor, presta atenção em mim, cara. Cara, que eu tô tomando um esporro de tabela aqui. Presta atenção aqui. Agora, Não agora você existe, sabe de onde vem teu cara, toque, tua depressão. Igor, não existe pessoa noturna, cara. Alguém enxerga no escuro? Alguém tem receptor de visão noturna? Coruja, velho, porque é uma espécie noturna. Mas por que pra mim é tão confortável ficar acordado até 4 horas Cara, da manhã? Porque você tá fazendo alguma coisa. É. Provavelmente tá engajado em alguma atividade. E habituou desse jeito. Só que isso é extremamente, velho, prejudicial. Mas muito prejudicial. Pode botar na capa aí do corte depois. Mas Igor assim- toma esporro. Ah, Ô, vai, Igor, fala. imagina o seguinte, o teu olho foi construído para enxergar durante o dia. Os nossos receptores são modelados para responder para uma faixa de frequência do espectro magnético. Esses receptores vão produzir a tua imagem visual. Eles vão lá para o córtex e vão produzir para o córtex sulco-calcarino e vão produzir a imagem visual. Atrás desses receptores a gente tem umas células que a gente chama de células ganglionares. Nessas células a gente tem outros receptores específicos que são parecidos com esses receptores visuais, mas eles não mandam informação para o córtex visual. Eles vão mandar uma informação para o núcleo que a gente chama de núcleo supraquiasmático, perto do hipotálamo, certo? Na parte anterior do hipotálamo. E essa região vai ajudar a regular o sono, modelando a atividade do hipotálamo e modelando a liberação de melatonina também numa outra glândula, certo? E de cortisol, via hipotálamo, certo? Então, de certa maneira, ficar acordado de noite é antinatural. Você está indo contra todo um sistema que foi selecionado durante milhões de anos. Tá.
A gente chama isso de incompatibilidade evolutiva. Mas, assim, e se eu não tiver muita escolha, eu ainda assim vou me fuder, porque, ó, pra mim é normal, na verdade, que as coisas terminem por aqui quando é meia-noite. Eu já devia estar dormindo há mó tempão, eu imagino. Tá muito errado. É que não tem escolha, né? Eu sei. Por que trabalhador noturno ganha muito adicional de salubridade? Porque é péssimo pra saúde. Então, cara, eu já atendi muito médico depressivo, eu sugeri tirar o plantão, o cara melhorou. Não é normal ficar dormindo tarde. Pensa assim, ó, a gente chama isso de incompatibilidade. Já deu ruim aí no... Ela fez uma pesquisa, na verdade está publicada, que é uma das melhores evidências que a gente tem para o tempo que nós humanos levamos para formar hábitos. Ela juntou um grupo de pessoas e a ideia era tentar formar 3 hábitos. Um deles era beber mais água, o outro era comer uma fruta durante o dia e o terceiro era fazer exercício físico. Porra, só coisa boa, né? Esses 3 hábitos, cara, e isso é importante, eu tô falando agora pra você, cara. Tá, tô ouvindo. Esses 3 hábitos, embora os 3 sejam hábitos, eles têm gradações diferentes de exigência. É verdade. Pô, beber água, Beber água é moleza. bota mais Tipo, água troço não tem perto nem- sempre. Não tem nem gosto, é só Exato. botar pra dentro. E tu deixa uma garrafa perto, né? Tu não precisa levantar, ir lá e tal. Verdade. Comer uma fruta já envolve um pouco mais de dinâmica, você tem que ter a fruta sempre em casa e tal. Comer num momento que às vezes você não gosta muito e tal. Aham. E exercício físico, obviamente, é o mais difícil. Você tem que se deslocar, fazer muita força e tem todo, se expor muitas vezes. Sentir dor. Exato, exatamente. Pelo menos no começo sentir Então- dor, família. Desculpa desapontar. O que ela percebeu, cara? Ela percebeu que ela criou um critério para o comportamento ser hábito por meio de um questionário, que era o quê? A pessoa tem que relatar que fez 90 ou 95% das vezes aquele comportamento sem emitir tanto esforço consciente, esforço cognitivo, tá? E, obviamente, ela viu que beber água é muito fácil de formar, é um hábito bem mais fácil de formar que comer, que fazer exercício. Ela chegou num tempo que foi 66 dias em média. A população levou, em média, 66 dias para formar hábito. Só Qualquer que- hábito, inclusive o de se exercitar. Em média. Mas foi em peraí, média. média. Né? Mas Tem olha só. alguns mais e outros E o menos. desvio foi muito grande, cara. Ah, é? Foi de 18 dias, se eu não me engano, a 260. Que isso? É. Então tem pessoas que levavam 260 dias para automatizar 95% daqueles comportamentos e tem pessoas que conseguiam em 18. E por que isso? Ela discute, a gente não tem como afirmar, mas possivelmente, levando em consideração o resto da literatura, possivelmente é porque aquelas pessoas que possivelmente aquelas pessoas que formaram mais rápido o hábito, ou seja, o comportamento automatizou, provavelmente elas observaram melhores benefícios naquele comportamento executado. Entendi. E aí, consequentemente, por isso que eu falo pra você, cara, tente, dentro do possível, ir treinar sem uma cabeça de, puta, vou ter que treinar, tá tudo doendo. Tenta ver o mesmo objeto por um outro ângulo que talvez você consiga mitigar um pouco essa dificuldade de automatizar, porque você vai ver o lado bom. Eu diria, adicionalmente, né, cara, que você tem que ver o resultado do teu esforço. Então, se você se concentrar na dor, né, você vai ver o resultado do teu esforço como sendo dor. Aí teu cérebro vai dizer, não vou fazer isso, velho. Vou ficar aqui, vou fechar as cortinas e vou dormir. Então, isso é uma parada que eu tava falando pros caras hoje mesmo. Que assim, eu preciso treinar o meu cérebro pra perceber essa porra como algo benéfico. Porque nesse momento, o que o meu cérebro tá achando dessa história é que eu vou sentir dor e que é super incômodo e que não é maneiro e que era muito melhor estar em casa sentado jogando Diablo ou dormindo. Exato, Né? você vai ter que de alguma forma, com o tempo, começar a olhar o aspecto benéfico. Mas eu também acho que a partir do momento que eu começo a ver que eu tô emagrecendo, que eu tô subindo a isso. escada mais tranquilão. Cara, eu acho que vai ser nos pequenos itens, velho. Qual que é o problema de muita gente não conseguir manter exercício físico no tempo? Porque a pessoa começa a treinar e a recompensa de executar esse esforço, normalmente, tá, está atrelada à estética. Então a galera começa a treinar porque viu o Muso Fitness, a Musa Fitness, e, cara, em 3 meses de academia não acontece nada, velho.
Você só vai ter mais dor e só. Talvez perder um pouco de água. Não acontece né? nada no músculo, né? Exato, na estética. Na estética. Fora. Só que, cara, por dentro você tá tendo melhora do seu metabolismo glicêmico, vai ter melhora da sua dislipidemia, do seu colesterol, do seu Melhor da triglicerídeo. função cardiorrespiratória. Cardiorrespiratório, você vai dormir possivelmente melhor, vai ter mais apetite, talvez a libido aumente. E aquela história do... Só que tem que ver isso, entendeu? Tenta observar isso. Tá. Tenta ficar de olho, tipo, cara, olha só, hoje eu consegui fazer esse percurso aqui e não fiquei ofegante. Tenta pescar os benefícios que o exercício tá te trazendo aos poucos, cara. Ou mesmo o aumento de carga ou de repetição. É. Pô, no primeiro dia eu consegui fazer 10, agora já tô fazendo 15. É preciso jogar a sua atenção pra parte recompensadora daquilo, pra que você fique reforçado em voltar a fazer aquilo, cara. E aí é meio que um esforço mesmo atencional. O que normalmente ajuda, né? O que a gente chama de comunidade verbal. Ou seja, você ter pessoas em volta de você que fala, cara, é legal, velho, você tá melhorando, olha que massa. Olha que legal, cara, você tá conseguindo ir todo dia, parabéns. Isso daí eu não vou reclamar não, isso aí a nossa galera tem feito, né? Isso é bacana, É o cara. segundo dia e tem a galera lá, caralho, vambora, pô, Isso comecei é legal, junto, cara. não sei o quê. Isso é legal, isso é legal. Tu puxa ferro? Tu puxa ferro, Fábio? Cara, eu não puxo ferro. Eu faço bastante esporte, mas eu... Tu tem cara de surfo e surfista. skate, É. Eu surfei de skate há muitos anos. Mas eu, cara, sempre fiz muito esporte, né? Tava falando pros caras, quando eu tava na faculdade, eu ia de bicicleta pra faculdade. Deve dar o quê? Uns 15 quilômetros. Daí eu fazia minhas coisas, Caralho! saía de lá, subia um morro de bicicleta, nadava mais 3 quilômetros, voltava pra faculdade, estudava de novo, voltava, nadava de novo e às vezes no meio disso eu surfava, né? Um cara Então, muito ativo sempre. Agora menos ativo, agora só surf e ando de skate, né? Mas faço isso com bastante regularidade. Eu treino. Olha, pô, eu surfo pra caralho. Parece gostoso, cara. Eu queria saber surfar. Cara, surf é legal pra caramba, cara. Eu tenho um amigo que... Só que é uma merda pra aprender. Por que é uma merda pra aprender? Porque, bom, hoje tá mais fácil, porque hoje você tem escolinhas, tem material mais adaptado, mas, cara, você fica remando, fica tomando caldo, você fica cansado. Pra passar a arrebentação já é o exercício, né? Então, Já passou um sufoco de achar que ia morrer afogado? umas 2 vezes já tomei um caldo de ficar em cima da prancha assim, de não conseguir mexer. E eu já paguei debaixo d'água uma vez por causa de uma pranchada na cabeça também. Cara, a galera normalmente acha que surf é um esporte de boa, né? Parece ser, né? Tipo, não é perigoso, assim, né? Tirando que se tu for nadar num lugar, quer dizer, se tu for surfar num lugar que tem uma onda insana, não parece muito tranquilo, não. Mas em geral é tranquilo, sim, porra. Pô, o cara, olha lá, tu olha pro cara. Aí, Jean. O cara ainda por cima é TikToker. TikToker. Olha lá, maneiro. Quando você nasce, o seu cérebro, ele é como se fosse uma massinha de modelar, bem molinha. Pensa assim, quanto tempo você levou pra aprender a caminhar, cara? Pô, 1 ano e pouco, 2. A gente, é isso aí que a criança leva pra caminhar, né? É, por aí. 1 ano e meio, 2, né? Pensa quanto tempo você leva 1 ano e meio pra aprender a botar um pé na frente do outro. Por que você leva 1 ano e meio pra caminhar? Porque é muito difícil caminhar. Por mais que não pareça, mas é um comportamento muito complexo. Distribuição de peso. Saber botar o equilíbrio, não botar o pé torto. Depois, com o tempo, seu cérebro automatiza esse processo e você cria um padrão motor que você caminha sem pensar que precisa caminhar. Mas no início é custoso. Eu sei que eu comecei falando um negócio nada a ver, mas eu vou chegar no TDAH, tá? Só preciso contextualizar antes para as pessoas Dirigir a entenderem. mesma coisa. Dirigir a mesma coisa. Mas olha que interessante. O cérebro de uma criança, digamos que a gente vai plotar num gráfico. Vamos imaginar o cérebro, uma linha num gráfico, desde o nascimento até a morte de uma pessoa. Vamos botar uma linha num gráfico referente à capacidade que o cérebro tem de se alterar frente a novas experiências. A gente chama isso de neuroplasticidade. Arranja papel pra gente aí, por favor. Ah, dá pra fazer aí? Dá, Pô, cara. irmão, isso daí vai ser Preparado. legal, hein, cara. Isso aí vai ser bacana. Os papéis coloridos tem aí?
Vai ser bom, hein? Porque a gente vai fazendo esse gráfico. Daí pega ali? É, pega Ô, aqui em irmão, cima. da hora. Corta aqui, ó. Lá, tem a Da hora. câmerazinha aqui. Legal. Valeu, Nils. Legal, da hora. Pega um clarinho aí. Legal, velho. Maneiro. Boa. Ó, pensa assim, ó. Pensa assim, ó. Vai pegar? Melhor outra cor. Pega assim. Pega? Imagina assim, ó. Me vê um... Isso, boa. Imagina assim, ó. Isso aqui é em anos. Tá. E aqui é a capacidade do cérebro mudar. Tá. Capacidade do cérebro mudar. A gente chama também de neuroplasticidade. Tá? Quando você nasce, 0 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40 e assim por diante. Quando você nasce, a sua capacidade, a sua neuroplasticidade é extremamente alta, cara. Isto é, quando você nasce, você tem uma capacidade gigantesca de mudança de cérebro. Por que que o seu cérebro tem muita capacidade quando você nasce? Porque você precisa aprender muita coisa nova. Você precisa aprender a caminhar, você precisa aprender as texturas dos objetos, você precisa aprender cores. Engolir, mastigar. Engolir o rosto do seu pai, o rosto da sua mãe, sons. O seu cérebro está sendo bombardeado, velho, por vários estímulos. E quando você nasce, o seu cérebro tem mais capacidade de mudança por conta da demanda. Você tem que aprender muita coisa nova. Tanto é que ele é tão plástico que se você privar um olho de receber estímulos visuais, atrofia uma parte do cérebro envolvida com detectar luz. Ah, é? É porque você precisa estimular. É por isso que para uma criança, objetos, tocar, cores é extremamente Morder. importante, cara. Extremamente importante. Com o passar do tempo, isso começa a cair. Tá. Então, a habilidade do seu cérebro de mudança começa a decair com o passar do tempo. Me vê o outro ali. Aqui. Pode ser um... será que... Acho que é um rosinha aí, ó. Isso. Em contrapartida, quanto menor é quanto mais a capacidade do seu cérebro de mudança diminui, mais esforço você começa a ter para mudar o seu cérebro. Tá. Então isso aqui é o esforço. Esforço para aprender algo Novo. Ok? Tá. Então pensa assim, ó. Quando você é pequenininho, quando você é criança, sei lá pelos 2, 3, 4, 5 anos de idade, você tem uma capacidade gigantesca de aprender algo e você tem pouco esforço atribuído em cima daquilo. Certo. Vamos dar um exemplo. Uma língua. Cara, se uma criança quiser aprender uma língua nova, ou se um pai quer que o filho fale espanhol, inglês, alemão, sei lá, quanto antes começar, melhor. Por quê? Porque o cérebro é mais plástico, então o cérebro consegue mudar mais fácil com menos esforço. Se você for aprender uma nova língua aqui, com 35, você vai ter que se esforçar pra caramba, porque a sua capacidade de mudar é pequena. Entendi. Você consegue, mas um moleque de 5 anos vai aprender inglês muito mais rápido do que alguém com 30. Mergulhe na jornada constante de aprendizado, crescimento e evolução, oferecendo a chance de não apenas se tornar, mas de florescer como a melhor versão de si mesmo. Desse pesquisador, ele fala assim, cara, como a gente está tendo cada vez mais conteúdos rápidos, relativamente superficiais, por conta de uma inerência à velocidade do conteúdo, as crianças e os jovens adultos não estão sendo submetidos a algum tipo de desafio maior desde cedo. Entendi. E, portanto, isso meio que mima o cérebro delas. Faz sentido. Tem uma coisa que eu gosto de falar que eu chamo de percepção de esforço. O que é percepção de esforço? Se nós dois levantarmos isso daqui, levanta isso daí.
Beleza, os dois pesam a mesma coisa e a gente levantou de uma altura igual. Então, digamos, a gente fez o mesmo movimento do ponto de vista físico. Agora, se alguém passar um questionário para nós de percepção subjetiva de esforço, você vai relatar quanto você se esforçou para fazer isso e quanto eu me esforcei. Dá para fazer coisas semelhantes no sentido intelectual. Então, digamos assim, a gente pega cada um livro, a gente lê um capítulo de um livro e alguém pergunta para nós quão custoso foi para você ler esse capítulo do livro. Quão custoso foi para você se aprofundar nesse capítulo do livro, entender o capítulo do livro. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes estão cada vez falando mais que é muito mais custoso do que uma pessoa, por exemplo, a geração dos pais, muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro está se acostumando a ter contato com coisas mais rápidas e mais fáceis. O nosso cérebro, ele é muito parecido do ponto de vista metafórico, explicando a parte funcional dele, com um músculo. Então, se você vai na academia e você faz um supino de 10, o seu músculo ele se adapta frente àquele estímulo resistido. As fibras rasgam. As fibras hipertrofiam, elas rasgam. Você come, você fortalece aquele músculo para no outro dia você conseguir levantar 11. E vai crescendo. Ou semana que vem você vai levantar 12. E daqui 5 meses vai levantar 15. O cérebro é parecido? Muito. Claro que ele não cresce do ponto de vista físico, mas existem estruturas dentro do nosso cérebro, que são, a gente chama de neurônios, que são as células do nosso cérebro. E esses neurônios, eles se conectam uns com os outros. As sinapses, exato. E aí existe uma máxima de um pesquisador que viveu na década de 50, era um psicólogo de Harvard, chamado Donald Hebb. Ele diz que neurônios que disparam juntos, isto é, células que disparam é quando ele está ligado, digamos assim. Neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. O que significa isso? Digamos que você vá aprender que a capital do Brasil é Brasília. Isso é uma memória que você formou. Quando você forma essa memória, vamos imaginar que existe aqui essa parede toda é feita de neurônios do seu cérebro. Quando você forma essa memória, algumas das luzes dos fios aqui da parede disparam, outros não. Uns sim, outros não. Como se ficasse uma trilha dentro do seu cérebro. Essa trilha, quanto mais você fortalecer e mais você usar ela, mais forte ela tende a ficar. Então, uma das melhores formas de você fortalecer o seu cérebro... Como um rio, ele vai criando um sulco... Exato. E um caminho, porque ele vai passando várias vezes pelo meu caminho e vai marcando aquele caminho. É um campo de grama que você passa todo dia. Tá. Fica uma trilha. E aí, quanto mais você passa ali, a trilha fica mais evidente e mais fácil você olhar pra trilha e lembrar dela. Aprendizado é assim, cara. Mais difícil você se perder. Mais difícil você se perder. Aprendizado, aprender coisas, é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de ser a trilha, os seus neurônios se conectam juntos. E eles ficam conectados juntos. Existem algumas conexões de neurônios que ficam juntos tão fortes, mas tão fortes... Normalmente elas acontecem num contexto de trauma, que elas são o substrato neurobiológico do transtorno de estresse pós-traumático. O que é um transtorno de estresse pós-traumático? Você viveu um acidente de carro. Cara, aquilo ali formou tão forte uma memória no seu cérebro que você começa a ter medo de andar de carro de novo porque você tem uma memória muito forte de um trauma. E para quebrar isso daí é difícil. Tem algumas memórias, especialmente quando envolvem, por exemplo, abuso na infância, que elas tendem a ficar muito fixa, cara. Muito fixa. E escondida, assim, às vezes? Então, podem esconder. Tem caso que a pessoa esquece? Tem casos que ocorre um processo chamado de despersonalização. O cérebro... Isso é muito louco, cara. O cérebro, ele meio que faz você ter uma... Vai parecer bem maluco isso, mas é uma situação bem estranha mesmo. Despersonalização é tipo quando você sai de você e você se enxerga de fora, como se você fosse outra pessoa. Entendi. E o cérebro tende a fazer isso em alguns transtornos de estresse pós-traumático que tem despersonalização junto, principalmente com abuso e principalmente sexual. Não necessariamente físico, mas sexual. Abuso sexual é um trauma muito forte para o nosso cérebro. Muito agressivo. Preditor de muitas doenças psiquiátricas na idade adulta. E muitas vezes o cérebro tira a sua percepção de que é você no momento do trauma, quase como se fosse uma forma de se proteger. De você falar, não fui eu que passei por aquilo, foi outra pessoa.
de tão agressivo que é. Então aquela memória fica forte e pra quebrar, cara, é muito complicado, mas envolve um processo gigantesco de psicoterapia, que a gente chama de psicoterapia cognitiva comportamental, envolve processo de dessensibilização, enfim, aí é todo um esquema gigantesco. Medicamento também, às vezes? Quando necessário, é importante medicamento. Quando a gente leva em consideração que o cérebro de uma pessoa que consome pornografia, ele é muito parecido com o cérebro de uma pessoa com problema com cigarro e álcool, a gente também pode entender como que a pessoa tem a vontade de consumir a pornografia durante o dia. Quando que a pessoa tem vontade de fumar ou beber o álcool? Quando ela normalmente o fazia, então ela normalmente consumia álcool de noite, ou fuma em tal momento. Depois do almoço, no cafezinho. Ou quando vê alguém fazendo. É. Então você vê o cigarro, te dá o estímulo de vontade de fumar. Você vê a pessoa bebendo, dá vontade de beber. A pornografia, qual que é o estímulo? Cara, você vê um vídeo no TikTok de uma mina fazendo umas dancinhas com uma roupa sem sutiã e um corpo bonito, e aquilo, pim, dopamina no seu cérebro. Você já arrasta a cadeira ali. Coloca o papel higiênico do lado da cama. Não que eu faça, mas... né? Já vi fazer. Aí você me complica também. Ó. Você tentou me salvar e você me complicou. Mas a do papel higiênico a gente sabe que você não faz. Eu não preciso. O Wesley não sabe. Não tô ligado. Sai só vento, não sai mais nada. Não preciso do papel higiênico. Só dá uma tossidinha. Só, né? Só dá uma engasgada e uma tossida. Pega aqui pra dar aquela tossida. Fala. Não, eu queria perguntar o que tem a ver com isso, assim. Eu acho que quando você mistura... Ficou quieto o episódio inteiro, né, atenção, cara? Aí agora, não, e aí quando vem pornografia, ele pergunta. Ele tava esperando, Cara, eu era o tenho um momento brother dele. meu, eu tenho um brother meu Não, que é o é seguinte, que meu amigo cara. tava perguntando aqui. Meu. Mas quando você... Acho que quando você mistura o vício com o hábito, acho que é o pior possível, assim, né? Um vício com um hábito, tipo uma coisa Porque, por boa. exemplo, você é viciado em cigarro, por exemplo, e aí você tem o hábito de fumar, por exemplo, sempre que você, não sei, se você tá dirigindo. Sim. Isso Cara, eu acho tem que... gente que depois de transar, Sim. acende um cigarro. Cara, o cigarro é a droga mais difícil da pessoa largar, bicho. Já me falaram isso aí, eu nunca Não fumei. é o crack, não é a Porque coca, muito não é nada. difícil, né? É muito difícil por uma razão bem interessante e explica de forma muito pedagógica como que funciona o sistema produtor, o sistema dopaminérgico. O cigarro, a nicotina, né? Ela não é a substância que mais aumenta a dopamina no cérebro. Crack, metanfetamina, etc. aumenta bem mais. Cocaína. Então por que a nicotina é mais difícil de largar se não é a que libera mais dopamina? Porque a nicotina é a mais... Lembra que você falou que a gente aprende muito por associação? A nicotina, a gente associa ela com muito mais coisas. Total. Então você fuma a hora que entra no carro, você fuma antes da reunião. Café. Você fuma do café, você fuma no meio do trabalho. Você fuma a hora que chega em casa, aí a hora que acorda tem que fumar um cigarro. Aí antes do almoço tem que fumar, depois do almoço você fuma também. Antes da reunião você tem que fumar, senão você vai mal. Aí não sei o que tem que fumar. Aí depois você tem que fumar. Aí final de semana tem que fumar. E aí o álcool, outras drogas e fumar não te deixa com cheiro. Você não fica bêbado, você não fica fora de si, você não fica loucão. Então você pode fumar indo pro trabalho, pode fumar em qualquer lugar. No carro, dirigindo. O álcool, ele normalmente é usado em lugares específicos e contextos específicos. Então, digamos assim, que é mais fácil você controlar o uso. Então, cara, não vai no bar, tenta não ter em casa, não sei o quê. Outras drogas normalmente causam uma disfunção de comportamento que você dificilmente usa e vai trabalhar, por exemplo. Pelo menos é muito mais difícil, diferente do cigarro. O cigarro é a mais difícil de largar porque ela é a que mais infecta seu dia. E aí quando você vai parar de fumar, você olha pro lado, tudo é gatilho. A varanda é gatilho. A pessoa no trabalho é gatilho. A área de lazer do trampo é gatilho. O restaurante é gatilho porque você sempre saiu do restaurante e fumava um cigarro. Você entra no carro é gatilho porque você sempre tinha seu cigarro ali. Tudo é gatilho pra fumar. Então fumar é o mais difícil, cara. Eu tive um paciente que fumou 33 anos e parou. Que ele falou assim, cara, eu fumo desde os 16. Faz 33 anos que eu fumo. Durante a minha vida inteira, eu nunca parei de fumar. Eu mudei de apartamento, eu mudei de casa, eu vivo na minha casa há 10, 12 anos. Eu sempre fumei aqui. Eu mudei
Eu vivi minha vida, o cigarro estava presente na minha vida. Agora que eu parei de fumar, olha a frase forte que ele falou, cara. Ele falou assim, é quase como se eu tivesse que reaprender a viver sem o cigarro. Eu não sei viver sem o cigarro. Porque como é que eu vou entrar no meu carro e não fumar? O que eu vou fazer, cara? Eu faço com a mão. Aonde que eu vou encostar? O que eu vou fazer? Normalmente eu fumo assim de um cigarro, então você vai reaprendendo, você liga um som, você muda uma coisa, você... É um negócio que ele tá tão ali, cara, vira um negócio tão assim que você precisa reaprender a fumar, cara. Reaprender a viver sem o cigarro. É extremo. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.